Saudações curiosas, sejam muito bem-vindos a mais curiosidades da ciência e do ser humano. Você já se perguntou o que faz você ser você? Por que você tem os olhos da sua mãe, o cabelo do seu pai ou o nariz do seu avô? A resposta para todas essas perguntas está em uma molécula chamada DNA. Hoje vamos falar sobre o DNA, a molécula da vida. Você sabe o que é o DNA, para que ele serve, quando foi descoberto e quais os seus benefícios para a humanidade? Fique com a gente e descubra tudo isso e muito mais. DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, que é o nome científico dessa molécula. Ela é formada por duas fitas enroladas em forma de hélice que se ligam por meio de 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases formam pares específicos, sendo A com T e C com G. A sequência desses pares é o que determina as características de cada ser vivo. Parece simples, mas é de fato muito complexo. O DNA é encontrado no núcleo das células, que são as unidades básicas da vida. Cada célula tem um conjunto completo de DNA, chamado de genoma. O genoma humano tem cerca de 3 bilhões de pares de bases, distribuídos em 23 pares de cromossomos. Os cromossomos são as estruturas que organizam o DNA dentro do núcleo. Os cromossomos de 1 a 22 são chamados de autossomos. Os cromossomos X e Y são os chamados cromossomos sexuais, que definem geneticamente se você é um homem ou uma mulher. Os autossomos são os cromossomos que determinam as características comuns aos dois sexos, como a cor dos olhos, o tipo de sangue e a altura, entre outras. Os humanos têm 22 pares de autossomos, numerados de 1 a 22, que são herdados igualmente dos pais. Os autossomos são encontrados em todas as células somáticas, ou seja, as que formam os tecidos e os órgãos do corpo. Já os cromossomos sexuais são os que determinam o sexo do indivíduo, bem como algumas características relacionadas ao sexo, como a presença de barba, seios, voz, entre outras. Os humanos têm um par de cromossomos sexuais, que podem ser X ou Y. As mulheres têm 2 cromossomos X e os homens um cromossomo X e um Y. Os cromossomos sexuais são encontrados em todas as células somáticas, mas também nas células germinativas, ou seja, as que formam as gametas, basicamente óvulos e espermatozoides. O DNA é responsável por armazenar e transmitir as informações genéticas de uma geração para outra. Essas informações são codificadas nos trechos de DNA chamados de genes. Os genes são como receitas que instruem as células a produzirem proteínas, que por sua vez são as moléculas que realizam as funções vitais do organismo. As proteínas são responsáveis por determinar a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o metabolismo, o sistema imunológico, entre tantas outras características. O DNA é o que faz você ser único, pois cada pessoa tem uma combinação diferente de genes, herdada dos seus pais. Apenas os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, pois eles se originam no mesmo óvulo fecundado. Por isso, o DNA pode ser usado para identificar as pessoas por meio de testes de paternidade, de ancestralidade ou até na área da criminalística. E o DNA é uma das maiores descobertas da ciência, pois ele revelou os segredos da vida. Ele foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Friedrich Miescher, que isolou uma substância branca e viscosa do núcleo das células. Ele chamou essa substância de nucleína, que depois foi renomeada como ácido nucleico. Porém, a estrutura do DNA só foi revelada em 1953 pelos cientistas James Watson e Francis Crick, que usaram dados de raio-x obtidos por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Eles propuseram que o DNA tinha a forma de dupla hélice e ganharam o Prêmio Nobel de Medicina de 1962 por essa grande descoberta. O DNA é também a base da biotecnologia, que é a aplicação da biologia na tecnologia. Graças ao DNA, podemos manipular os genes para criar organismos modificados, como plantas resistentes a pragas, animais transgênicos ou clones. Também podemos usar o DNA para diagnosticar e tratar doenças genéticas, como a fibrose cística, a anemia falciforme ou a hemofilia. Além disso, podemos usar o DNA para estudar a evolução, a diversidade e a história das espécies. Isso por meio da análise do DNA mitocondrial, que é herdado apenas da mãe, ou do cromossomo Y, que é herdado apenas do pai. Mas é claro, o DNA é uma molécula fascinante que guarda para nós muitas curiosidades. Por exemplo, você sabia que o DNA humano é 99,9% igual em quaisquer indivíduos? E apenas esse 0,1% é responsável por todas as diferenças entre as pessoas.
O DNA humano é 98,7% igual ao do chimpanzé, 85% igual ao do rato, 60% igual ao do frango e 50% igual ao do repolho. Sim, nós somos meio parecidos com o repolho. O DNA humano tem cerca de 20 mil genes, mas apenas 2% deles são usados para produzir proteínas. Os outros 98% são chamados de DNA lixo, pois não têm uma função conhecida. O DNA humano tem cerca de 100 mil erros ou mutações, que podem ser benéficos, neutros ou prejudiciais. Algumas mutações podem causar doenças, mas outras podem conferir vantagens, como resistência à malária. Alguns cientistas especulam sobre a possibilidade de DNA extraterrestre ser transportado para a Terra por meio de cometas ou meteoritos. Essa teoria, conhecida como panspermia, sugere que a vida na Terra pode ter sido influenciada por material genético de origem extraterrestre, adicionando assim uma camada intrigante à história da evolução da vida no nosso planeta. E sabia que 8% do nosso genoma é composto por vírus antigos que se integraram ao longo da nossa evolução? O DNA é realmente uma biblioteca de informações intrigantes sobre a nossa história evolutiva e a diversidade genética. DNA, a molécula que guarda os segredos da vida. Essa é uma daquelas maravilhas da natureza que nos permitem entender quem somos e de onde viemos. O DNA é o que nos conecta com todos os seres vivos do planeta e nos mostra que somos mais parecidos do que diferentes. O DNA é o que nos faz únicos, mas também o que nos faz parte de um todo. O DNA é a nossa essência, a nossa identidade e o nosso legado. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe um like genético, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!